Com amor no coração estamos aqui, com a certeza de que operando Ele o Senhor ninguém impedirá. Amém, gente? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estamos aqui, mais um domingo, não sei se é o sexto domingo, eu creio, nós estamos falando sobre a importância do Espírito Santo. E nós precisamos daquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, daquele que intercede por nós, daquele que nos consola, daquele que nos ajuda, daquele que nos faz dar fruto, daquele que nos guia em toda a verdade, e daquele onde ele habita, ali a liberdade, que é o Espírito Santo. Amém, gente? Não dá para viver. Eu tenho falado que a maior necessidade mesmo da igreja é ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu vou falar de um homem na Bíblia. Se der tempo, eu termino hoje. Se não der tempo, eu não quero ser muito pesado no tempo, nós terminamos domingo que vem. Nós vamos falar sobre um homem chamado Estevão, um jovem que está lá em Atos capítulo 6. Abre lá, por favor. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, esse Estevão. Nós vamos ver que as marcas de um homem cheio do Espírito Santo, eu vou enumerar 4 aqui em nome de Jesus. 2 hoje e 2 domingo que vem, para não ficar muito maçante, para o culto não estender muito. Amém, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, Estevão, eu posso afirmar, que foi o primeiro diácono da igreja primitiva, como também o primeiro mártir da igreja. Mas ele foi o primeiro diácono da igreja. Amém, gente? O primeiro auxiliar da igreja. Amém, gente? O primeiro obreiro da igreja era o Estevão. Homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre esse homem, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, se assim Deus permitir, está permitindo que falemos. E eu quero mostrar para você as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Antes de falar a primeira marca que eu encontrei neste jovem diácono cheio do Espírito Santo, eu quero ler com você alguns versículos. Vamos lá, pessoal? Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está vendo? Ele começou como diácono da igreja, aquele que passa envelope da igreja. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se torna uma pessoa cheia de fé e de poder. E das mãos daquele jovenzinho, Deus não olha para a idade, cor da pele, Deus começou a operar o quê? Grandes sinais e prodígios entre o povo. É o que Deus quer fazer com você. Obreiro que está aqui, membro que está aqui, pastor auxiliar que está aqui, eu que estou aqui, é isso que Deus quer fazer conosco. Olha a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Uma fé sobrenatural vem, entende?
Uma fé sobrenatural, ela brota em cada um de nós. Estaremos prontos com este poder que veio sobre nós, que o Espírito Santo é o poder de Deus sobre nós, e podemos operar sinais, prodígios entre o povo. E é o que Deus quer que façamos. Deus quer que através da sua vida pessoas se convertam. E eu pergunto para você, mas não precisa responder, quantas pessoas através da sua vida já se converteram? Mas se converteram mesmo, estão firmes com Jesus, são pessoas transformadas. Não responda para mim, faça uma autoanálise entre você e Deus. Eu não sou juiz, eu não estou aqui para acusar ninguém, para apontar, mas você é a melhor pessoa para lhe julgar, é você, não eu. Eu não conheço você. Mas quantas pessoas ao longo dessa caminhada você ganhou para Cristo? Porque Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não existe um sinal maior do que a conversão. Não existe um maior sinal de milagre do que uma alma pecadora se convertendo. Não existe. Domingo que vem, se assim Deus permitir, eu vou falar de um homem chamado Paulinho Bang Bang. Você já ouviu falar dele? Ele foi um assaltante de banco, lá em São Paulo, e 7 assaltantes entraram no banco, isso acho que em 1988, 87, 89. Domingo que vem eu dou uma precisão maior para você sobre data. E esse Paulinho Bang Bang, ele entrou no banco com 7 assaltantes, ele era de classe média, só que era usuário de drogas, e saiu de casa, expulso pelo pai, e se tornou um bandido, um assaltante de banco. Amém, gente? E olha o que ele fez. Quando ele entra no banco, põe todo mundo, rende todo mundo, e uma criança se assusta e começa a chorar sem parar. Foi no ABC Paulista. Isso é um caso muito conhecido. Não se lembra? E uma criança, e ele falou para a mãe, fala para essa criança parar de chorar, senão eu vou matar você e ela. E a criança chorou ainda mais. Ele foi e matou a mãe e a criança na frente de todo mundo. Depois eu falo mais sobre esse homem. Ele se converte a Cristo. Então o maior prodígio é a conversão. Se a minha vida, se a sua vida não produz conversão, me perdoe, estamos vazios do Espírito Santo. Se as pessoas que vêm até você, que vêm até a mim, não se convertem, nós não temos o poder na palavra, me perdoe. Me perdoe. Está faltando quem? O Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, Estevão cheio de fé e de poder. Poder é o Espírito Santo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora vamos ver o que aconteceu com esse homem. Vamos ver, através dessa leitura, nós vamos achar uma marca de um homem cheio do Espírito Santo, além dessa que eu falei aqui. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos. Tem uma versão da Bíblia que fala libertinos. Alguém tem essa aí? Versão libertinos? Alguma é na Bíblia? É a mesma coisa, tá? Dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Alguém tem a versão e discutiam com Estevão? A senhora tem aí atrás, discutiam? A senhora também tem aqui na frente? Olha para mim, querido. Então, aquele homem cheio do Espírito Santo agora sofria represálias. As pessoas da sinagoga, quando ele pregava o evangelho do poder, cheio de fé, onde sinais e maravilhas aconteciam, discutiam com ele. Autoridades religiosas poderosas da época começaram a discutir com ele. Amém, gente? Versículo de número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então eu vejo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem palavras irresistíveis. Não dá para resistir. Amém, gente? Não dá para você ir contra a palavra de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Então, eles não podiam resistir. 11. Então, subornaram uns homens para que dissessem. Olha que coisa. Você vê que desde os primórdios da igreja já se fala em suborno.
alguém que levava dinheiro para mentir, para levar vantagem, para prejudicar. Olha que coisa, não é de hoje isso não. Corrupção não é de hoje não. Vem do início, lá atrás, olha só que coisa séria. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha que coisa, pessoal. Inventaram lá uma mentira, subornaram alguns homens, inventaram mentiras sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Olha que coisa, falando que ele blasfemava contra a lei de Moisés e contra Deus. Que coisa séria. Versículo 12, vamos ver o que é mais. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Olha só o que aconteceu aqui. Jogaram todo o povo contra quem? Contra Estevão. Olha a luta que esse homem estava enfrentando, pessoal. Os religiosos que haviam matado Jesus um pouco tempo atrás. Ele estava pregando para este povo, pessoal. Olha isso, hein? Olha que coisa séria. Um homem cheio do Espírito Santo, agora o jogam contra toda a multidão e o levam para o conselho. O põem dentro da sinagoga e começam a interrogá-lo ali. Versículo 13. Apresentaram o que, pessoal? Falsas testemunhas, ou luta. Quem está passando luta aí, diga amém. Estevão também passou luta, hein? Um homem cheio do Espírito Santo, hein, Ana? Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha só, pessoal. Eu posso afirmar que era o momento mais difícil da vida daquele pequeno diácono, daquele jovem diácono que se destaca, que não está só disposto a servir as mesas, a ser um auxiliar. Ele queria pregar o evangelho. Lembra que eu falei semana passada? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sai das quatro paredes, ela testemunha, lembra disso? Esse é Estevão, que prega o evangelho abertamente, incomoda os religiosos, e os religiosos se levantam contra ele de uma forma sobrenatural. Eu repito, eu posso afirmar que aquele momento que Estevão estava passando, era o momento mais difícil da sua vida, sim ou não? Ele estava indo para o corredor da morte, pessoal. Ele estava diante de religiosos que mataram Jesus, que levaram Jesus, condenaram Jesus. Ele estava caminhando para o corredor da morte. Meu Deus do céu, sofrendo todo tipo de oposição. Mentiram, difamaram, inventaram história de Estevão. Ele só era um jovem cheio do Espírito Santo, de fé e de poder, que pregava o verdadeiro evangelho. Aquilo incomodou os religiosos. O verdadeiro evangelho incomoda o inferno. E nem sempre quantidade significa qualidade. Guarde isso que eu estou falando. Nem sempre quantidade significa qualidade do evangelho que está sendo pregado. Uma multidão, mas está sendo pregado o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho incomoda. O verdadeiro evangelho, ele nos põe na parede. Ou seja, ou você anda assim, ou você é sim, sim, não, não. E nem todo mundo quer o verdadeiro evangelho. A igreja que se iniciava ali, pregava o verdadeiro evangelho. Mas os religiosos, a multidão que lotava as sinagogas, não queria aquilo. Entende? Não queria o verdadeiro evangelho. E o pressionaram. Agora ele estava, eu posso afirmar, sofrendo todo tipo de oposição no corredor da morte. E eu falo aqui, a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero dar destaque aqui nesta manhã. Posso falar? Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um... Eu não ouvi? Como o rosto de um anjo.
uma expressão angelical, o rosto brilhava. O que eu aprendo aqui, Ana? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, seja qual for a situação, ele não perde a paz. Ele estava em paz. Uma expressão serena, brilhante, angelical. Quando o conselho, aqueles que estavam no conselho, olharam para ele, mas que é isso? Que semblante é esse? É um anjo? O rosto dele brilha? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, apesar das lutas, apesar de estar caminhando até quem sabe para a morte, ela não perde a sua paz. Não perde. Porque ela sabe o que lhe espera quando ela fechar os seus olhos. Eu estava vendo ontem a história de um senhor, pregador do Evangelho, um inglês, chamado Charles Studd. Que cara fantástico. Ele era um atleta, filho de um pai muito rico, uma fortuna incalculável na Inglaterra, diga glória a Deus. Um homem abençoado por Deus. Charles, vou pôr aqui. Estou colocando aqui no estude. Um atleta universitário, e ele faz um pacto com Deus de investir toda a riqueza dele quando fosse transferida para suas mãos no Evangelho. Mas antes disso, antes de completar 25 anos, ele pede para o pai para ir para a África, para a China, depois vai para a Índia e depois vai para a África levar o Evangelho. O pai, quando ele completa 25 anos, verdadeiramente dá toda a fortuna que lhe pertencia para ele. Ele vai e lhe doa tudo para as missões. Sem medo da morte, vai para a China. Quantas foram as vezes que esse jovenzinho precisou retornar para a Inglaterra? Viagem de dias e dias e dias e dias, porque estava muito doente. Mas nunca teve medo da morte. Melhorava, voltava para a China. Foi para a Índia. Foi para a África. Foi para o Sudão. Foi para Congo. Sempre com o intuito de levar o Evangelho. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não perde a paz. Mesmo no momento da doença, da enfermidade. Nós estamos falando de 1800 e alguma coisa, minha irmã, meu irmão. Onde não tinha os recursos que temos hoje. Apesar dele ser muito rico, a medicina tinha os recursos que temos hoje? Não. Mas ele não tinha medo da morte. Repito, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem paz em qualquer circunstância, em o nome de Jesus. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Repito, uma pessoa, um homem cheio do Espírito Santo, diga, bate no peito e fala, sou eu. Diga, o meu semblante nunca será de pavor, de desespero, de medo, de contrariedade. Nunca será. Não tem como. Você não tem medo de nada. Ah, mas está chegando aí a bomba no mundo todo. Está muito claro o que está acontecendo no mundo todo. Jesus, o aparecimento do anticristo está muito próximo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo vai perder a paz? Nós já sabemos para onde vamos. Por que eu vou perder a paz? O anjo da morte, o anjo não sei do que, o anjo... Então fala, porque há teorias que os cavalos já foram soltos. Agora só falta o da fome chegar. Mas você não viu na Holanda? O governo holandês, por causa dessa falsa teoria do clima, mandou fechar... eu falei holandês, né? Então eu não errei não. O governo holandês mandou fechar 3.000 fazendas produtoras de alimentos e gado. Alguém ouviu falar isso na televisão? Alguém ouviu? Alguém viu na internet isso? Uma pessoa
dentre 400 que estão nesse culto. Porque isso a mídia não mostra. Mas o que querem realmente está descarado aí. Não sou eu que vou falar, né? Para o meu culto cair na internet, não pode falar nada, senão derruba, né, pastor? A gente fala as coisas e derruba o nosso culto no YouTube. Pode falar nada. Mas o que eles querem fazer? O agronegócio no mundo todo, e no Brasil não vai ser diferente, não. Se prepare, meu irmão. Eu estou com medo. Não. Cheio do Espírito Santo, você não perde maior o que está contigo do que aquele que está no mundo. Você não perde a paz, é uma paz inexplicável. O cara estava no corredor da morte, sendo verdadeiramente autoridades religiosas discutindo com ele, homens sendo subornados, mentindo contra ele, falando que ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Puxa vida, jogaram toda a sociedade contra Estevão, levaram ele para o conselho para acabar com a vida dele, levaram testemunhas falsas. Olha que coisa séria. Ele estava sendo injustiçado ao extremo, mas o rosto dele, o semblante dele era de um anjo. Estava tranquilo, semblante sereno, semblante tranquilo. Não era um semblante de pavor, era? De medo, era? De desespero? E quantos estão assim por causa do problema que se levantou? Perderam a paz. Mas por quê? Porque está faltando aquele ali, ó. O intercessor, o convencedor, o consolador. Quem está entendendo, diga amém. Perdendo a paz porque está faltando ele, meu irmão. Não vou. Ai, meu Deus, da minha filha, o que vai acontecer no futuro? Minha filha morrer, minha esposa morrer, você morrer, nós vamos para onde? Para o inferno? Pô, nós vamos para o céu, nós entregamos nossa vida para Jesus. Salvação garantida. Vivemos por fé, pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Não por obra, porque eu não tenho boas obras, você não tem boas obras. Puxa, cremos no Senhor, abandonamos uma vida de pecado. Vou perder minha paz com que o anticristo está chegando. Ai, meu Deus do céu. Ai, porque a fome vai vir no mundo. Vai vir, não tem como, a palavra tem que se cumprir. Tem que se cumprir. E os homens maus estão fazendo de tudo para que a palavra se cumpra, meu Deus do céu. Quem está entendendo, diga amém. Isso é coisa séria, meu irmão. Isso tem que acontecer. Mas eu e você precisamos estar preparados. Como? Sendo cheios do Espírito Santo. O camarada foi levado para ser interrogado pelo conselho dos religiosos poderosos da época. E o seu semblante era como de um anjo. Não perdeu a... Sabe o que eu aprendo aqui com essa passagem? Que o próprio Deus, ele estava saindo em defesa de Estevão, quando o rosto dele brilha. Mas por que o senhor diz isso? O que eles acusaram? O que eles acusaram Estevão? Que eu acabei de falar. Que ele estava blasfemando contra quem? Contra quem? Contra Moisés e contra Deus. Não é isso? Sim ou não? Não é isso que o conselho estava acusando ele falsamente? Era ou não era? Olha como Deus sai em defesa dele, Ana. Olha que coisa linda isso aqui. Deus falou disso aqui. Quando Moisés sobe para o Sinai para receber as tábuas da lei, quando ele desce, como é que estava o rosto dele? O rosto dele, o que estava aqui? O rosto dele resplandecia, brilhava. O que Deus estava falando ali? Para aqueles homens que estavam acusando Estevão. Olha, esse homem que vocês estão acusando, ele não está contra Moisés. Ele é como Moisés. Moisés recebeu a lei e esse homem está interpretando a lei para você. Olha que coisa linda. Olha só. Deus sai em defesa de quem é cheio do Espírito Santo. Não precisa ter medo de nada não. Busque o Espírito Santo. Busque entrar na presença. Entende, meu amor? Entre na presença de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Você não precisa tanto de dinheiro quanto você precisa do Espírito Santo. Esquece dinheiro um pouquinho. Nós estamos chegando no final da caminhada, meu irmão. Mas esse evangelho não interessa. Esse evangelho que eu estou pregando não enche igreja. O evangelho do dinheiro enche igreja. O evangelho verdadeiramente da prosperidade enche igreja. Esse evangelho que eu prego aqui, para vocês, quem quer? Não, estou preocupado com conta para pagar. Você devia estar preocupado em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não estamos. A maioria não está. Porque não tem uma vida no altar. Não tem uma vida santa, uma vida verdadeiramente pautada na palavra, uma vida de oração. Como é que o Espírito Santo vai vir? Isso é brincadeira.
Agora, quando o Espírito Santo está na vida de um homem, uma paz inexplicável toma conta. O cara estava no corredor da morte e estava resplandecendo, feito um semblante sereno de paz. Olha, um semblante de um verdadeiro homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não havia pavor em sua face, não havia desespero nas suas ações, não havia medo na sua fala, não havia contrariedade com tudo que ele estava passando. Estava lá. Uma expressão angelical. Segunda coisa que eu aprendo aqui. E eu falo para você, mas pastor, como é que o senhor pode, só baseado no que o rosto dele estava como um anjo, que ele não perdeu a paz? Ele tanto não perdeu a paz, que ele em seguida, no capítulo 7, vai para o capítulo 7 aí, ele prega para todos os religiosos. Ele é tomado por uma segunda marca que eu vou falar para você, porque depois de tudo que ele estava vivenciando ali, ele podia contemporizar, falar, não, pessoal, não é bem assim, né? Não, calma, pessoal, ele sabia que ele ia morrer, pessoal, ele não era bobo, aquele povo havia matado Jesus há um tempo atrás, haviam condenado Jesus à morte de cruz, ele sabia, Estevão sabia que ele podia passar um pano ali, né? Não, mas ele vai... Olha como ele não perdeu a paz, que ele continua pregando a palavra. Depois você vai ler, eu não vou ler tudo não. Leia na sua casa o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo, até acabar. Você vai falar, mas que homem é esse? Esse sermão que o Estevão prega para aqueles religiosos, é o sermão na Bíblia com mais citações bíblicas de todos os sermões. Não existe um sermão na Bíblia, uma pregação com maior número de citações bíblicas do que esse que Estevão faz para aquele povo religioso. Ele começa ali, diante dos maiores opositores, repito, homens que mataram Jesus. Ele sabia que ele ia ser outro. E ele prega ali, esse capítulo 7, de Abraão até Jesus, confrontando eles. E o que eu aprendo aqui? Que um homem cheio do Espírito Santo, ele é o quê? Corajoso. Tem que ter coragem. Repito, ele podia ali falar, não, veja bem, não é bem assim. Olha, acompanha comigo, olha o que ele fala no final desse sermão maravilhoso, no versículo de número 51. Olha só. Misericórdia. Olha o finalzinho desse sermão. Vê se esse homem não é corajoso. Homens de dura cerviz e de incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Olha a coragem desse menino, desse diácono, desse obreiro, desse auxiliar que acabara de ser levantado, mas cheio do Espírito Santo, meu irmão, se torna um leão. Pode ser o maior líder, sem o Espírito Santo, o vento leva para qualquer lugar. Um simplesinho vovozinho, cheio do Espírito Santo, faz um estrago no inferno impressionante. Olha a coragem desse homem. Depois você leia tudo que ele falou, por favor. O que eu aprendo aqui? Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem coragem de pregar sobre o pecado, ele tem coragem de denunciar o pecado. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não negocia a sua consciência, não vende a verdade para se livrar da morte. Ele não vendeu a verdade. Repita, ele podia ali falar, não, vamos passar um pano aqui, que a coisa apertou para mim. Ele foi mais incisivo ainda. Olha a coragem daquele menino.
Meu Deus do céu. Será que nós vamos ter a coragem, daqui a um tempo, de ser incisivo contra essa sociedade que vai vir com tudo contra nós? Sem o Espírito Santo, nós vamos jogar junto com eles. Vai dar 0-0. Nós nunca vamos perder. Vamos empatar o jogo, né? Está errado. Tem que ter a coragem de confrontar. E eu quero ver se nós vamos ter, porque está chegando o dia. Diga glória a Deus. Está chegando o dia. O dia está chegando, onde eu e você, ou vamos passar o pano e jogar no time deles, ou vamos confrontar o pecado, vamos confrontar o erro, vamos confrontar tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. E aí? Sem o Espírito Santo, vamos sentar no colo do anticristo. Com o Espírito Santo, vamos confrontar. Não é assim não, não vou atrás dessa banda não. Essa banda está tocando, mas eu não vou estar atrás não. Você vai ter a coragem, cheio do Espírito Santo, de confrontar. Você não vai negociar a sua consciência. Então nós temos que ter a coragem, pessoal, de defender as nossas ideias, de defender verdadeiramente a palavra de Deus, de defender verdadeiramente o que é certo e discordar do que é errado. E só alguém cheio do Espírito Santo vai ter essa coragem no grande dia, porque esse grande dia está chegando. Se prepare, busque o Espírito Santo. O intuito de eu pregar sobre o Espírito Santo desses últimos 6 domingos é para você falar o que eu preciso mesmo. A minha maior necessidade, a maior necessidade da igreja que sou eu, é o Espírito Santo. Para mim ter coragem de encarar o problema que eu estou vivendo de cabeça erguida, não com mimimi, eu não aguento mais a minha vida. Não, uma pessoa cheia de Espírito Santo não tem mimimi não. Ela vai encarar o problema, meu Deus, essa enfermidade entrou por uma porta, vai sair por 7 portas diferentes em nome de Jesus. Esse problema entrou, vai cair por terra. Ele se levantou para cair em nome de Jesus. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não fica com mimimi não. Ai meu Deus, o que será de mim? Ai meu, o que será nada? Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Acabou, não tenho medo de nada. Care com coragem, seja corajoso, mas não adianta que essa coragem, repito, não vai vir com uma pistola na cintura, vai vir com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Então, quais as marcas que nós vimos em Estevão hoje? O que nós enxergamos? Que apesar de toda a aflição que ele estava passando, toda a oposição, ele não perdeu a sua paz. Seu semblante era como o rosto, como se fosse de um anjo. Uma expressão serena, angelical, sem desespero, sem medo, sem angústia, por causa do problema que estava verdadeiramente, ele estava sendo inserido no problema, né? Colocaram ele dentro do problema. Ele só pregou a palavra, ele não fez nada, só pregou Mas isso vai acontecer com a gente, pessoal. A sã doutrina vai ser odiada. Está chegando o dia, pessoal. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para de besteira, para de correr atrás de coisas que a traça e a ferrugem consome. Vai buscar a presença de Deus, vai buscar a presença do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, repito, não perde a paz por nada. A enfermidade se levantou para cair em nome de Jesus, porque Ele é o Deus que me sara. O problema no emprego se levantou. Uma porta se fecha, Deus vai abrir uma maior, porque a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Então Deus tem uma porta aberta aí, para mim, em nome de Jesus. Mas é o problema com o filho. Meu filho é herança do Senhor. Eu não vou perder a paz. Vou orar, vou apresentar meu filho a Deus, vou exigir a saída do mal. Vou dizer para o diabo, você vai sair da minha vida, porque maior que está comigo do que aquele que está no mundo. Não perco a paz. Eu tenho a coragem para lutar. Eu não me acovardo diante das ameaças do inimigo. Eu tenho coragem, não, vou lutar, vou fazer. Domingo eu vou passar. Quem vai passar nesse altar domingo, diga amém. Quem vai deixar o seu pedido aqui na minha mão, diga amém. Quem vai deixar seu voto, diga amém. Deus vai, você vai fazer falta, R$1.000, R$200. Não sei se eu dou, se eu não dou. Eu não sei se eu compro um peru. Ou se eu ponho no altar R$200. Eu não sei se eu compro uns presentes ou se eu faço um voto. Você não... Nem dê, meu filho. Pelo amor de Deus, vai comprar presente.
Em nome de Jesus, tem que ser corajoso. Deus, eu vou plantar, eu vou colher em nome de Jesus. O que tem preparado para mim, o diabo não vai roubar em nome de Jesus. 1000 cairão ao meu lado, é a minha direita, eu não serei atingido. Um homem cheio do Espírito Santo, e não nem, será? Me pediu tanto dinheiro, meu Deus. Vá, corajoso. É corajoso. Seja corajoso, seja intrépido. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Mas Estevão foi morto. Domingo que vem você vai ver o que ele enxergou, que muitos não conseguem enxergar, pessoal. Amém?